Olá, tudo bem com vocês? Como é que tá por aí? Hoje eu tô com um convidado que eu acho que vai despertar uma fominha em todo mundo. Eu tô aqui com o Miguel Goulart, ele é CEO para América do Sul da Marfrig. A Marfrig, eu não sei se todo mundo tem consciência do tamanho da companhia hoje, mas ele é um negócio com um faturamento entre 90 e 100 bilhões de reais por ano. É uma empresa enorme. E desse total, 70% América do Norte, 30% América do Sul. A gente está aqui com o Goulart, com o Miguel, para quem preferir, porque tem muitas mudanças e muitas novidades aí relacionadas à produção de carne aqui no Brasil. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. Que bom, fico contente. Miguel, tem uma série de mudanças, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E tem um fenômeno muito importante que é o consumo da China. A China sempre muda todos os mercados quando ela entra consumindo aquilo, né? E a China hoje você estava contando, um importante importador de carne do mundo todo. Conta um pouquinho como foi essa transformação da China e como que isso impacta o Brasil. É um fenômeno muito interessante, muito intenso. A China, de importar há 7, 8 anos atrás 300 mil toneladas, ela vai importar esse ano, de 2022, mais de 3 milhões de toneladas. Então a China hoje, Grazi, ela é 32% da importação mundial de carne. E esse impacto, né, foi um impacto que não tocou só quem exporta para a China, tocou o mundo inteiro. Porque os outros países que costumavam importar carne tiveram que se adaptar a regras e preços que a China colocou. Então a China, pagando pela sua demanda maior preços melhores, acabou direcionando todos os preços da proteína carne no mundo todo. A China intensificou esse processo de importação no ano 2019, quando ela teve aquele problema na produção suína dela. Ela era a maior consumidora de proteína suína do mundo, tanto de produção própria como importada. Teve um problema na sua produção, teve que eliminar a matriz, diminuiu a sua produção local e passou a ser grande importadora. Mas ela não só foi uma grande importadora de carne suína, como também de outras proteínas, carne de frango e carne bovina. No caso da carne bovina, a boa notícia é que o frango, eles têm um consumo de mais ou menos 10 quilos habitante ano na China, o bovino 5 quilos habitante ano na China e o suíno 40 quilos habitante ano na China. Então, muito mais suíno. É muito pouco o consumo ainda de carne bovina na China. 5 quilos habitante ano é um consumo muito baixo. O consumo total de proteína na China, entre bovino, suíno e frango, é 55 quilos. Para ter uma ideia de dimensão, nos Estados Unidos são 120 quilos. No Brasil, as 3 proteínas são 90 quilos habitante ano. Então você vê que a China, com 55, uma economia crescendo, ela vai seguir demandando. A China teve um fenômeno que é a transformação da população rural para a população urbana. Então, mais de 400 milhões de pessoas passaram a residir em cidades. Era isso que eu te perguntar. Quer dizer, o que mudou na China que ela passou a consumir mais e qual que é a tendência dessa inserção de pessoas no consumo de proteína animal? Nós estamos vendo esse fenômeno se incrementar ano a ano. Esses 400 milhões que passaram na última década a viver em cidades, passaram a consumir proteína, passaram a ter um nível econômico melhor, né? Uhum. E por outro lado... Dois Brasis, né? Exatamente. E por outro lado, né, o chinês, ele considera a proteína bovina uma proteína nobre. Então, se você vai numa casa na China e você é um convidado especial, um convidado de honra, a proteína que vai ser oferecida nessa refeição para você é a proteína bovina. Então, a China, de ter 3,5 quilos habitante ano, passou para 5. Só que você multiplicar esse 1 quilo mais por cada habitante é uma fábula, 1,5 bi de habitantes, né? E por outro lado também nós tivemos o Brasil se apresentando como grande ofertante dessa demanda chinesa. O Brasil hoje, ele é um país exportador. O Brasil hoje é responsável por 20%, 22% de toda a exportação, ou de toda a exportação que chega ao mercado internacional, né? Não foi sempre assim, né? Não, o Brasil era por exemplo, falando em termos de consumo interno, o Brasil era um país que consumia 80%, 75% do que produzia e exportava 20%, 25%.
Em torno de 20 seria o número mais correto. Hoje o Brasil é um país que do que produz, 30%, 35% está se direcionando para exportação. E dessa exportação, quase 65% vai para a China, né? Então o Brasil é o grande ofertante desses 3 milhões de toneladas, 3 milhões e 150 que a China deve importar em 2022, nós vamos ver o Brasil passando de 1 milhão de toneladas, né? Nossa, e é muita coisa. E isso é um movimento reversível, por exemplo, essa concentração num mercado específico, né, que é a China, isso traz algum risco adicional para o negócio? Eventualmente essa tendência pode mudar? Ou vocês não veem dessa forma? Quer dizer, é um incremento, como você falou, que está acontecendo ano a ano e ainda tem espaço? Não, eu acho que tem espaço e o risco é relativo, porque a gente sempre tem que olhar o que é o aspecto global do nosso setor. Então, eu sempre digo que nós trabalhamos num setor que tem a felicidade de ter uma demanda maior que a oferta. Então, você tem uma demanda que supera a oferta. Sempre que você tem uma demanda que supera a oferta, você tem possibilidade do seu negócio seguir crescendo. E o seu negócio, para seguir crescendo, ele tem que ter condições de consumo. E essas condições estão presentes. Por outro lado, o Brasil tem potencial de crescimento na produção. Então, nós podemos dizer que vivemos um setor privilegiado, onde temos possibilidade de aumentar a produção, e essa produção vai encontrar uma demanda que vai seguir crescendo. Nós vamos ter excedente de produção para colocar risco no negócio. Por outro lado, esse principal destino, que é o destino da China hoje em dia, tudo indica que é um consumo que vai perdurar e vai seguir se incrementando. Até porque, como eu falei anteriormente, nós temos esses 5 quilos habitante ano, que comparado com todas as outras geografias é muito baixo ainda. Ou seja, tem um potencial de crescimento e seguramente nós vamos ver esse crescimento acontecer. Interessante. Miguel, você tá falando de exportação, agora eu pensei assim que para onde o brasileiro vai, todo mundo conhece a fama do churrasco, né? A carne do Brasil é uma carne reconhecida como uma carne de qualidade. Por que e como que a gente ganhou essa fama? Certamente não é só o churrasco, não é um modo de fazer só que chama atenção, né? O que tem de diferente na nossa produção de carne que tem essa fama? Eu acho que primeiro tem que destacar o bom trabalho que o Brasil fez, né? E aí eu começaria separando, né? Primeiro, o Brasil fez um bom trabalho a nível de campo, melhorando os índices de produtividade, melhorando a qualidade genética e a qualidade nutricional dos animais. Isso levou, com qualidade genética, qualidade nutricional e um bom trabalho do produtor rural, a nós conseguirmos um produto de qualidade. Por outro lado, nos últimos anos, nós tivemos excelente trabalho também do Ministério da Agricultura, abrindo o mercado. Nós tivemos agora há pouco o período de mandato da Tereza Cristina, da ministra da Agricultura. Ela fez um excelente trabalho de habilitar o Brasil e os produtos brasileiros em várias geografias do mundo. E por último, e não menos relevante, também o trabalho feito nas indústrias. As indústrias brasileiras melhoraram seus parques industriais, melhoraram sua performance de qualidade, de produção, de produtividade, de custo. Então nós nos tornamos empresas competitivas. Isso tudo explica o sucesso do Brasil. Então nós temos um produtor que está fazendo as coisas bem, o governo, que no caso, fazendo as coisas bem, e a indústria trabalhando de forma correta. Então o mercado oferece as oportunidades e nós tomamos essas oportunidades. E tudo indica que isso vai continuar acontecendo. Interessante. Tem uma coisa que me deixa muito curiosa, que é quando eu viajo, quando a gente viaja, hoje com essa moda de Airbnb, Booking, você pode cozinhar nos lugares que você viaja, você não consome tudo pronto, né? E aí você vai comprar carne, os cortes são diferentes, a carne não tem o mesmo sabor, não tem a mesma... Que tecnologia que a gente tem de carnes que faz... É a tecnologia do corte, é a tecnologia... O que a gente traz que parece que a nossa carne é mais saborosa? Eu acho que a nossa carne é mais saborosa, realmente. Não mesmo, só parece. Né? Eu acho que é isso que eu expliquei. É esse conjunto? É um conjunto de coisas, né? Porque eu sempre digo que qualidade, no caso da produção bovina, né, ela é baseada em genética e nutrição, né? E também manejo, também aspectos que envolvem a produção. E isso, o Brasil fez um trabalho muito bem feito, né? E outra coisa importante, é que nós temos aqui no Brasil condição climática muito especial, né? Nós temos que nos recordar que mais de 75% a 80% da produção brasileira é
produzindo em condições naturais. Nós não temos gado confinado aqui. O gado confinado no Brasil, que é uma carne de muito boa qualidade, mas é uma carne de característica um pouco diferente, a produção de gado confinado é em torno de menos de 15% da produção brasileira, né? Então, isso aí também abriu espaço para o Brasil. O Brasil soube capitalizar esses espaços e eu te diria que quando você vai em muitos países, a chance de você, pedindo um prato à base de carne, consumir uma proteína exportada pelo Brasil é muito grande. O Brasil tem habilitação para exportar para mais de 150 países. Né? Isso aí faz com que nós tenhamos uma capilaridade muito grande no Brasil, né? Sim, eu por curiosidade, quando consumo carne, acabo sempre perguntando, e realmente você vê, a penetração é muito grande, né, da carne brasileira, né? Ah, sim, inclusive no nosso caso, que nós temos plantas no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Brasil e nos Estados Unidos, a possibilidade dessa carne ser produção Marfrig também é muito grande. Eu imagino. Você pode adicionar a sua pergunta, se a carne é brasileira, perguntar de quem é. De quem que é. E se for hambúrguer, seguramente vai ser da Marfrig. Isso é outra coisa que é espantoso, né? A Marfrig é a maior produtora de hambúrguer do mundo, né? Como é que isso foi acontecendo dentro da história da companhia e o que o hambúrguer traz de diferente, de importante como estratégia de negócio? Não, essa pergunta é muito interessante porque a gente, analisando em retrospectiva, né, há uns 8, 10 anos atrás, o controlador da companhia, o senhor Marcos Molina, tomou a decisão de fazer investimentos na empresa para agregar valor ao produto. Então, uma das formas de agregar valor ao produto é a produção de hambúrguer. Você transforma a carne em hambúrguer, né? E nós fizemos um CAPEX, ou seja, investimentos em instalações bastante agressivos nos últimos anos. Uhum. E um deles foi na construção de uma capacidade instalada de produção de hambúrgueres. Tanto no Brasil, na Argentina, no Uruguai, como nos Estados Unidos. Isso aí coincidiu que durante a pandemia, né, nós tivemos, eu sempre digo que nós sempre tivemos o food service, que é a venda para restaurantes, e tivemos o atacado, venda de supermercado, né? E durante a pandemia nós tivemos um terceiro canal, que é o delivery, né? Então, para você pedir um delivery, tinha 2 produtos para chegar bem. Eu dizia, é a pizza e o hambúrguer, né? Sim. Então nós tivemos durante a pandemia um crescimento do consumo de hambúrguer fantástico. Você via na estatística dos aplicativos de ordenar comida, de pedir comida, o grande item era o hambúrguer, né? E a Marfrig é a maior produtora de hambúrguer. A Marfrig produz hoje 212 mil toneladas de hambúrguer por ano, né? E agora nós estamos agregando mais 24 mil toneladas de hambúrguer por ano. Nós estamos inaugurando uma fábrica nova, que vai ser a fábrica de hambúrguer mais moderna do mundo, no município de Bataguaçu. Vamos chegar perto das 240 mil toneladas de hambúrguer ano, né? Isso, para ter uma conta gráfica, são 2 bilhões. Quantos disquinhos são? 2 bilhões e 400 milhões de disquinhos de hambúrguer, né? Eu dizia antes, dá para dar um hambúrguer e meio ou 2 hambúrguer para cada chinês. Agora eu estou preferindo dizer que dá para vender para ele. Nada de dar. De vender, né? É interessante esse movimento que você falou, todo esse movimento da indústria brasileira, porque as empresas, as produtoras de carne fizeram um movimento, as grandes empresas, de também se internacionalizar, que é essa produção na América do Norte que é relevante. Mas as plantas, as unidades brasileiras estão se internacionalizando a partir da produção aqui local, né? Sim. Isso chama muita atenção. E esse número da Marfrig que eu citei, ele é sem BRF, né? De 90 a 100 bilhões de... Isso é um movimento que deixa todo mundo muito curioso, que foi esse movimento da Marfrig sobre a BRF, porque são marcas que estão na história aí do brasileiro. A gente tem Sadia, Perdigão dentro, e é uma empresa de 40 bilhões ano, né? Por que ter essa... É o leque de oferta que se oferece para o mercado? Quer dizer, o que faz sentido uma empresa de bovinos e também para suínos e para aves? O que tem nessa integração de importante? Por uma questão de governança, eu não falo sobre a BRF. A BRF tem o CEO, tem a sua administração, e nós temos uma empresa que fez investimentos na BRF, que é no caso a Marfrig. Mas eu acho que faz todo sentido, até porque a BRF é o nosso principal cliente na produção de determinados produtos, como, por exemplo, o hambúrguer, né? Então, eu acho que a possibilidade de você ter
um investimento estratégico e agora ter a possibilidade de capturar algum tipo de sinergia que possivelmente seja possível capturar, eu acho que é um movimento estratégico importante da Marfrig, né? Eu entendo também que a Marfrig sempre está focada em agregar valor aos seus produtos, né? Esse movimento do hambúrguer, do industrializados, é um movimento, mas não é o único movimento, né? Você vê que a Marfrig, nos últimos anos, investiu muito em produção de carne com marca. Nós somos proprietários da marca Montana Steakhouse e Bassi. E nesse cenário econômico que nós estamos vivendo, né, você tem a possibilidade de navegar num mundo ou num mercado onde ele está menos afetado pela recessão econômica, pela diminuição de consumo. Então nós vimos no Brasil o consumo de carne cair de 36 kg habitante ano para 25, só que o consumo de produtos com marcas cresceu. Então eu acho que isso aí também explica um pouco porque esse movimento da Marfrig, porque eu acho que a BRF é um exemplo muito claro de como se trabalhar bem uma marca, né? Uma marca Sim. icônica, né? A marca Sadi e Perdigão são marcas icônicas. Eu acho que a gente tem muito para aprender também com como eles tratam a proteína aviária, do como nós podemos e devemos tratar a proteína bovina. Também é importante ressaltar, Graça, que a Marfrig é dona na Argentina de duas marcas que são ícones, né? Eu sempre digo que quando você vai na Argentina, você não pede um hambúrguer, você pede uma Paty, né? A marca Paty de hambúrguer pertence à Marfrig. A marca veio junto com a aquisição da Quick Food na Argentina em 2019, né? Também a Marfrig é dona na Argentina da marca de salsichas Vianíssima. É outra marca também super relevante na Argentina. Então, cada vez fica mais claro, né, que quando você tem produção com marcas fortes, né? Você tem produção com marcas relevantes, né? Essas marcas têm mais resiliência frente a um mercado que pode ser mais desafiador. Lembrando sempre que nós estamos num segmento onde a demanda supera a oferta. Então, se você fizer as coisas bem feitas, que é o nosso caso, pretendemos que seja, você acaba sempre tendo crescimento, você sempre consegue agregar valor, você tem um negócio que tem resiliência aos momentos mais difíceis da nossa economia. Eu queria entender um pouquinho melhor por que o produto de valor agregado, por que o produto de marca que chega ali no mercado com um nome, uma marca, faz sentido para a indústria? Quer dizer, o que ele traz de relevante para a operação? Bom, o produto de valor agregado, né, como o nome já diz, ele tem um valor maior, né, e traz implícita também uma qualidade melhor, né? Isso permite que ele tenha mais resiliência, porque ele está, primeiro, destinado a uma classe econômica onde os efeitos de qualquer crise ou recessão são menores. Por outro lado, ele é um nicho de mercado onde você tem uma demanda que aí sim é bem superior à oferta. Você vê casos, por exemplo, como o Uruguai. Nós temos no caso do Uruguai 90% do que produz vai para exportação. Esses 90% do que ele produzindo para exportação, ele se dedica a esse tipo de mercado de alta qualidade. São carne Angus e carne Hereford, que são animais de raça britânica, né? E carne que se destina aos principais mercados do mundo com capacidade de poder aquisitivo. Por outro lado, os produtos de valor agregado, eles têm competitividade para poder competir até com a própria exportação, se for o caso de mercado doméstico. Por exemplo, nós temos hoje uma situação onde o dólar está bem valorizado. Então, isso dá capacidade ao importador de praticar preços maiores até que os preços do próprio mercado local. E permite às indústrias que têm habilitação exportar e escolher os melhores destinos. Por exemplo, a Marfrig é a empresa com o maior número de plantas habilitadas para exportar para a China na América do Sul. Nós temos 7 plantas no Brasil, 4 plantas no Uruguai, 2 na Argentina e 1 no Chile. Então isso nos permite que, tendo a possibilidade de exportar para a China, produzir mais produtos industrializados de valor agregado e carne com marca, nos permite ter uma situação onde nós fizemos frente a variações de custos da matéria-prima e temos um destino que remunera essa qualidade e esse produto. Isso nos dá mais resiliência e nos dá melhores resultados, né? Interessante. Muitas vezes quando a gente fala agregar valor, é
é uma mistura disso que você está falando agora com o que você falou um pouco antes, né? Sobre a qualidade da carne, porque muitas vezes se agregar valor não é necessariamente processar a carne, né? É o corte adequado numa embalagem adequada com uma marca e procedência, né? Exatamente. Você acaba desenvolvendo um mercado consumidor para o seu produto. Né? Hoje, por exemplo, é muito importante você ter escala e você ter habilitação para chegar nos locais onde esse tipo de qualidade de produto é reconhecido e é pago em valor correto. Então isso é muito importante e é uma coisa que o Brasil vem trabalhando muito bem. Você trabalhar a marca. Né? O consumidor, quando ele consome o seu produto, ele quer ter certeza que ele tem uma carne macia, uma carne saborosa e principalmente quando ele for naquele local comprar o seu produto, ele vai encontrar o produto, né? Então você também tem toda uma cadeia logística, uma cadeia de tempo e de forma que tem que ser cumprida para você atender a expectativa do consumidor. Isso foi uma coisa que o Brasil trabalhou muito bem, isso é uma coisa nova. A logística foi o grande desafio no ano 2020, né? Nós tivemos menos barcos para exportar, nós tivemos menos containers para dispor para exportação, nós tivemos problemas de transporte no mundo inteiro, nós tivemos portos fechados e nós, frente a toda essa dificuldade, nós tivemos resiliência para superar os problemas e seguir colocando nossos produtos em todos os mercados, independente de que muitos dos portos onde nós direcionávamos nossos produtos estavam fechados, estavam com problemas pela pandemia. Isso tudo ficou para trás e hoje nós estamos voltando a uma normalidade. Isso também teve outro aspecto. Toda essa dificuldade logística incrementou o custo logístico para todas as empresas. Sim. E você teve que fazer frente a isso com produto de valor agregado. Sim, sim. Interessante. Então, eu não vou resistir a fazer uma pergunta que a minha mãe fez quando eu contei que eu ia te entrevistar ontem, na hora do almoço. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos da pandemia no mercado, mas antes eu não vou resistir. Por que as carnes que antigamente eram consideradas os cortes de segunda linha, então minha carne favorita é a fraldinha. Minha mãe sempre brinca e fala assim, fraldinha era carne de segunda. O que foi que evoluiu? Foi aquilo que você estava falando da indústria, dessa qualidade da carne, ou o que mudou nessa percepção de valor do produto? Não, eu acho que são vários fatores. Primeiro, há uma melhora intrínseca do produto, através de uma genética melhor, animais abatidos mais jovens. O Brasil abatia animais de 4 anos e meio, de quase 5 anos. Hoje o Brasil abate animais de menos de 2 anos, 2 anos e meio. Bastante. Então isso aí é animais mais jovens. Por outro lado, fica mais macia. Sim. Por outro lado, você também tem o aspecto genético. O Brasil melhorou a sua linhagem genética. Então tem produtos onde a formação do animal com formação, cobertura de gordura é mais homogênea, animais que têm mais qualidade genética. Por outro lado, a indústria também melhorou sua tecnologia. Porque o que nós fazemos na indústria, né? Eu sou veterinário, então eu sempre estou tentando ser gráfico nessa explicação. Você transforma músculo em carne. Então a forma de transformar músculo em carne sofreu melhorias à medida que o processo se desenvolveu e que o tempo passou. Hoje nós temos capacidade de refrigeração melhor, nós temos a possibilidade de bem-estar animal mais especializado. Então você tem, por exemplo, normas de bem-estar animal. Vou dar um exemplo, né? A forma de transportar o animal, a forma de abater o animal, tudo sofreu uma melhora nos últimos anos. Então isso aí tudo faz que você tenha uma carne melhor. Consequentemente, toda essa parte anterior ao processamento e à transformação do músculo em carne sofreu um incremento e uma melhora. E por outro lado, você também ensinou ao consumidor técnicas de cozinhar melhor. Hoje você tem capacidade... Hoje todo mundo é um chefe de cozinha na sua casa, né? E ainda mais agora, eu diria que durante a pandemia isso se incrementou mais. Todo mundo aprendeu a cozinhar, todo mundo cozinha melhor, o pessoal passou a consumir carne em casa de uma forma mais gourmetizada, né? Sim, porque antes para casa era basicamente o bife, né? Agora você vai no mercado, os cortes são diferentes. Né? Você pode dizer para sua mãe que se ela comprar carne marfrig, ela está garantizada que a fraldinha é boa também. Né? É a minha preferida, que minha mãe que falava. Que hoje até o assim é uma carne nobre, né? Assim, e era uma carne super considerada uma carne de ruim qualidade, né? Você tinha carne de primeira, eram as carnes provenientes do traseiro, e carne de segunda, as carnes provenientes do dianteiro, né? Hoje você tem tanta
tecnologia, tanto na produção a nível de campo, como na produção a nível de indústria, que hoje todo animal é carne de primeira, né? Sim. Essa é a sensação que eu tenho, que acabou essa diferenciação do que é carne primeira, mínima, né? É mínima, assim, a diferença. Miguel, eu falei que eu ia perguntar da pandemia e queria entender um pouquinho, né? A gente teve a pandemia afetando setores aí de diferentes maneiras, ninguém ficou incólume. Afetou o setor de alimentos? Afetou a produção de carne? Eu acho que... Ou a forma, né? Não, afetar, sem dúvida nenhuma, todos nós fomos afetados como sociedade, como empresas, né? A diferença é como a gente lidou com essa situação, né? Então, eu acho, por exemplo, que no início da pandemia existia muita incerteza, né? Pouca informação e muitas dúvidas. E por sorte, o setor da indústria frigorífica brasileira foi decretado como setor essencial. Nós entendemos naquele momento como sociedade que a carne deveria seguir chegando à mesa do médico, do enfermeiro, do bombeiro. Trabalho nobre. Trabalho nobre. Então, evidentemente, nós tivemos permissão para trabalhar. Por outro lado, né, você teve também, nas cidades onde nós tínhamos operação, né, a gente passou a estar muito mais junto com a sociedade, né? Porque nós nos demos conta que não adiantava nós trabalharmos, né? Não adiantava nós seguirmos produzindo carne para o mundo todo, para o médico, para o dentista, para o enfermeiro, né? Para o policial, mas nós também tínhamos que dar condições ao nosso funcionário de trabalhar com segurança. Então, aí veio uma série de medidas que a gente tomou, pessoas com comorbidade, mais de 60 anos, mulheres grávidas foram excluídas do trabalho, nós seguimos remunerando para ela ficar em casa. O resto do nosso pessoal todo seguiu trabalhando. Nós decidimos naquele momento, e não estou dizendo que tem a fórmula correta, que uma forma ou outra seja certa, não é o caso, mas nós optamos por seguir trabalhando todos na produção de alimentos, que era essa a nossa missão, né? Evidentemente que tivemos dificuldades, porque muitas vezes nós não tínhamos containers para fazer as exportações, os barcos começaram a não vir com a mesma frequência que vinham anteriormente, mas tudo começou a ficar para trás, e a gente, ao trabalhar mais perto da sociedade onde nós estávamos inseridos, também foi uma lição muito boa, né? Porque a gente teve a consciência plena, Grazi, que não adianta a empresa estar bem se a sociedade que ela se insere não está bem. A Marfrig, por exemplo, te dá um exemplo, que é uma coisa simbólica para nós. Nós tínhamos uma fábrica de álcool em gel, que estava inativada há mais de 5 anos. Nós fizemos uma força-tarefa, em 6 semanas nós tínhamos a fábrica funcionando. Aí nós começamos, porque você lembra que para você conseguir álcool em gel era dificílimo, né? A gente começou a usar o álcool em gel nas nossas instalações, mas também passou a doar para os nossos funcionários, depois começamos a doar para a comunidade. Um exemplo claro, todas as famílias tinham filhos na escola. E aqui no Brasil, muitas dessas crianças tinham a sua alimentação na escola. E essa família trouxe o filho para dentro de casa. Então aquela refeição que era feita na escola teve que vir para dentro de casa. Sim. A Marfrig, durante quase toda a pandemia, ela doou 2,5 kg de carne por funcionário por semana, né? Então isso aí permitiu que o funcionário ele estava produzindo carne para o policial, para o bombeiro, para o médico, mas também para a família dele, entendeu? Doada. A Marfrig doava carne. Toda semana o funcionário tinha sua carne. E aí o que acontece? Isso levou com que a gente tivesse uma situação inusitada. Por exemplo, o nosso índice de falta durante a pandemia foi o mais baixo da história da companhia. O nosso turnover, a parte de pessoas que saíam, renunciavam ao trabalho, foi a mínima histórica, né? Então, acontecia até casos que a gente ficou tão próximo das famílias, né? As famílias trouxeram os avós, né, para dentro de casa, né? Que eram mais vulneráveis, né? Então esse avô passou a ter aqueles 2,5 kg por funcionário, passaram a dar uma base alimentar importante para a família. Por outro lado, né, embora a regra permitisse determinado tipo de descontos durante a pandemia, a gente remunerava integralmente as pessoas com comorbidade, as mulheres grávidas, né, as pessoas com mais de 60 anos. Né? Isso aí tudo mostra, né, que
cada situação difícil ela gera um aprendizado, né? No nosso caso não foi diferente, né? E por outro lado, as pessoas sabem interpretar o que está acontecendo, né? As pessoas sabem muito bem o que significa liderar pelo exemplo, né? Nós, quando dizíamos que eles tinham que ir para as fábricas trabalhar, produzir alimentos, nós também estávamos trabalhando. Você não tinha diretor ou gerente fazendo home office, né? A não ser se tivesse mais de 60 anos. Ou com alguma comorbidade, todos estavam trabalhando, né? Isso aí também facilitou para que a Marfrig saísse dessa pandemia uma empresa melhor do que ela entrou, né? Porque a gente teve todo um aprendizado e uma aproximação com a nossa gente e com as comunidades que nós estávamos inseridos. Isso é interessante. Enquanto a gente estava conhecendo a redação, que eu estava te falando dos desafios, né, agora das mudanças de regime, para a Marfrig, na verdade, teve uma melhora nessa relação, tanto com funcionário como comunidade, né? Teve um saldo positivo, né? Sim, sem dúvida, né? A gente lamenta tudo que aconteceu, né? A gente não passou incólume, né? A gente sofre como pessoa, como sociedade, como empresa, né? Mas eu acho que de tudo fica um ensinamento, né, e uma lição, né, que é importante a gente ter um discurso e uma prática totalmente alinhado, né? E mais que nunca liderar pelo exemplo, né? Nós na Marfrig, né, uma coisa que o seu Marcos e a dona Márcia sempre ressaltam, né? A gente sempre tem a preocupação de não ter um discurso desalinhado com a prática, né? Sim. É muito interessante essa parte de efeito social, né? A gente também teve surpresas aí na forma como o brasileiro conviveu, consumiu e se comportou durante a pandemia, né? Assim, o que vocês esperavam que ia acontecer, o que aconteceu e o que está acontecendo agora nessa relativa normalização que a gente está vivendo? Todo mundo dizia que não ia ter mais um normal, né? Mas eu acho que a gente está praticamente lá. Eu acho que sim. A primeira coisa que eu digo, né? A pandemia nos ensinou que aquela frase que diz que de cada 10 previsões a gente pode errar 11, né? Eu acho que aí a gente viu isso, né? E na carne bovina não foi diferente, porque nós tínhamos um processo de dificuldade econômica que o país atravessava, né? E nós vimos num decrescente do consumo per capita da carne no Brasil. Quando o governo coloca o Corona Voucher, o voucher esse de R$600, a ajuda de R$600, né? Nós vimos o consumo de carne disparar. Nós tivemos um boom de consumo muito intenso, né? Até porque o pessoal passou a cozinhar em casa, né? O delivery agregou um canal aos canais já tradicionais de atacado e food service, né? E o consumo de carne realmente mostrou, né? O brasileiro é um povo carnívoro, né? Ele tendo condições econômicas, ele consome carne, ele sabe consumir, ele gosta de consumir. Nós tivemos um crescimento e o mercado local de carne bovina no Brasil, ele fez uma competição muito saudável até com a própria importação chinesa, não só em volume como em preço, né? Claro que, terminada essa ajuda emergencial do governo, a situação econômica e o preço da carne ficando um pouco desalinhado, nós temos um preço de carne hoje maior que nós tínhamos antes, né? O que nós estamos vendo agora é um consumo mais voltado para produtos de valor agregado, né? Uma exportação que vem crescendo frente ao consumo doméstico, tanto aquilo que eu falei antes, nós estamos hoje com um índice de exportação entre 32% e 35% da produção, isso aí não era assim no Brasil antes, né? E por outro lado, nós vemos todo esse aspecto do consumo do food service voltando forte. Eu até comentava com você antes aqui da nossa entrevista, né? Nós estamos vendo hoje em São Paulo uma coisa que não acontecia antes. Nós temos hoje restaurantes que servem 2 almoços todos os dias durante a semana. Por mesa, né? Por mesa. Você está fazendo 2 ou 3 mesas por almoço. Isso acontecia no sábado e no domingo em São Paulo. Hoje você vê isso acontecendo em todos os restaurantes, né? Ou em quase todos. Dizem alguns, não, mas diminuiu o número de restaurantes. Mas o consumo que nós estamos vendo em volume total não mostra que diminuiu tanto assim, né? Você mostra, sim, que existe um aumento do consumo nesse segmento. Então, uma tendência crescente, né? A gente vê como crescente. Nós estamos esse mês tendo o maior consumo de food service da história da Marfrig. Uau, impressionante. E o consumo per capita de carne, como é que ele se comportou na pandemia e como é que ele está o geral, pensando food service, alimentação em casa, tudo?
Você hoje tem um consumo que caiu, né, do ponto de vista geral, né, e mudou de situação. O Brasil tinha em torno de 36 quilos habitante ano, no seu top, falando em carne bovina, né? Na pandemia. Hoje nós estamos vendo um consumo em 2022 que é de 50 quilos de carne de frango, 25 quilos de carne bovina e 15 a 18 de carne suína. Um total de 90, em torno de 90 quilos de proteína. A gente vê essa tendência estabilizada, né? E a gente espera sempre, porque o consumo é sempre muito sazonal. O brasileiro consome mais carne bovina em datas mais especiais. Então, quando começa a chegar o fim do ano, começa a vir o calorzinho, né? Churrasquinho. O churrasco, né? O clima melhora, a carne bovina volta a crescer consumo, né? E por outro lado, também a gente vê que, de uma certa maneira, né, embora talvez matematicamente o que eu vou falar não seja exato, né, você vê uma parte do consumo local sendo subsidiado pelo consumo de exportação. Porque o fato da indústria frigorífica, ela trabalha no mercado interno e no mercado de exportação ao mesmo tempo, ela consegue, com os preços que são praticados na exportação, ela tem uma espécie de subsídio no preço do mercado interno, né? Ela consegue direcionar produtos mais baratos para o mercado local. Então, quando o pessoal fala que a carne está cara, na verdade, se ela tivesse na paridade internacional, igual a gente vive na gasolina, por exemplo, ia estar mais cara do que ela está hoje. Sim, porque um exemplo claro disso é o seguinte, é a China. A China importa animais com menos de 36 meses, né? De 30 meses, na verdade, né? Então, você tem uma grande parte da produção que são animais com essa característica, isso que diz o protocolo de exportação para a China. Você tem animais também com 30, 36 meses, 32 meses, com excelente qualidade também. Então, você tem empresas que conseguem exportar para a China e empresas que não têm habilitação para exportar para a China. Então, isso acaba direcionando para o mercado interno produto daquelas empresas que não têm habilitação por uma questão normativa e também animais que não têm a possibilidade para cumprir o protocolo da China, né? Então você acaba tendo esse equilíbrio, esse balanço, né, entre o mercado interno e o mercado externo, que hoje mudou um pouquinho. Como eu falei antes, nós tínhamos 25, né, e agora nós temos 35, 32 indo para exportação. De exportação, né? É interessante, eu acho, de alguma maneira é o mesmo fenômeno, né, mas é bem diferente na origem, que é o aumento do consumo na China pela questão da urbanização. Isso é renda, né? E o efeito que trouxe o Corona Voucher para o consumo de proteína animal. Se a gente olhar para o mundo, apesar de todas as crises, de todos os problemas históricos, a gente tem uma tendência à urbanização inconteste, né? E aí vem aquele dilema que surge, que é: a gente tem uma demanda maior do que a capacidade, do que a produção instalada hoje de carne, né? Mas tem o dilema do o que é saudável para o mundo em termos de produção. Esse é um falso dilema, porque a gente vê hoje, eu acho muito curioso, a gente vê hoje muita informação sobre a discussão de impacto ambiental da produção do gado. Meu filho volta da escola com questões sobre quantos litros de água, quantos quilos de soja para carne, que a gente não vê o mesmo debate também para a extensão de terras que a gente precisaria, né? Se todo mundo só comesse a soja diretamente. É um falso dilema. Como é que vocês lidam com isso e como é que a Marfrig tenta se posicionar nesse debate global? Eu acho que as conclusões podem ser um falso dilema, mas a questão é real, né? Então nós estamos vendo o mundo, né, questionar toda a produção, né? Uhum. E eu acho que isso tem dois aspectos. Um aspecto é positivo, que nos impulsiona para uma situação de uma produção mais sustentável. Isso é muito bom, né? Mas também você encontra muito falso dilema mesclado nessa discussão, Sim. misturado nessa discussão. Eu vejo, por exemplo, que hoje sustentabilidade ela deixou de ser um aspecto opcional e passou a ser um aspecto mandatório. Você hoje ou produz com sustentabilidade
com respeito ao meio ambiente, e isso é possível fazer, isso é feito no Brasil, né? Ou você está fora do sistema, você está fora do mercado. Então, eu acho que nós não podemos cometer o erro de julgar uma pequena minoria, uma pequena parcela ínfima de produção, que ela desrespeita essas regras e confundir isso com o agronegócio brasileiro. Eu acho que esse é o dilema falso, né? Essa é a narrativa falsa, né? Eu acho que nós temos aqui no Brasil um avanço constante no sistema de produção sustentável, né? E empresas como a nossa, a gente tem um programa muito agressivo no sentido de recuperar índices de produção e produtividade com absoluto respeito à sustentabilidade, né? Tanto é assim, por exemplo, que nós trabalhamos já num plano Verde Mais na Marfrig, né? Esse plano Verde Mais, ele recuperou mais de 2.300 propriedades rurais que tinham problemas de documentação, problemas de burocráticos ínfimos, não tinham problemas ambientais, nem trabalho escravo, nem trabalho infantil, nem de nenhuma espécie. Eram empresas que tinham pequenos ajustes do ponto de vista burocrático para ser realizado. Nós ajudamos a realizar. Para você ter uma ideia, isso trouxe para dentro do nosso abate mais de 700 mil animais por ano que iriam parar em abate de empresas que não tivessem esse nível de exigência. Nós rastreamos 100% do nosso abate direto e já estamos rastreando mais de 67% do abate indireto. Nós somos a empresa de proteína mais bem ranqueada nos rankings internacionais reconhecidos, né? Então, evidentemente que a gente sempre está muito atento a isso, a gente não subestima esse desafio de maneira nenhuma, né? A gente entende que é uma satisfação que nós, como empresa de capital aberto, e como empresa devemos dar, e estamos preparados para dar, e que sempre é possível fazer melhor, e estamos fazendo melhor. O que é sustentabilidade na produção de carne? Assim, o que dá para melhorar no processo, para além da rastreabilidade, né? Porque assim, hoje ficou muito em evidência a discussão da Amazônia, da ocupação de terras e etc. Mas é muito mais do que isso, né, Miguel? Não, é muito mais, sim. Eu acho primeiro o seguinte, existe um aspecto, é um contexto geral, que você tem que estar atento a ele, né? E nesse contexto geral, eu te diria que o principal é a rastreabilidade. Por exemplo, eu morei muito tempo no Uruguai, né? E no Uruguai é 100% do gado rastreado. O rebanho do Uruguai são 13 milhões de cabeças, o rebanho brasileiro são 220 milhões, né? E eu sempre comento como é que o Uruguai fez esse processo, né? O Uruguai começou a rastrear 100% de cada geração. Nasciam no Uruguai 3 milhões de terneiros, 2 milhões e meio de animais, né? Então, se cada 2 milhões e meio que nasciam, estavam 100% rastreados. Aí, à medida que as gerações foram ocorrendo, ele não rastreou os 13 milhões de uma vez. Ele rastreou cada nascimento. Em 5 anos, todo o rebanho estava rastreado, né? Isso é muito importante até pelo aquele aspecto do direito do consumidor, de saber a origem, saber o produto. Sim. Então, eu acho que hoje nós temos essa tecnologia disponível no Brasil, né? Nós já temos o rastreamento do direto, mas nós tínhamos que fazer a rastreabilidade bovina 100%. Eu acho que esse é o primeiro passo que o Brasil tem que entender que tem que fazer. O segundo aspecto é realmente a gente separar o que é uma narrativa do que é a realidade, né? Eu acho que nisso a gente tem avançado bem, né? Eu acho que cada vez mais as empresas elas têm essa preocupação. A nossa área de sustentabilidade é uma área muito reforçada. Nós temos mais de 150 pessoas trabalhando em rastreabilidade, né? Se a gente colocar o pessoal de rastreabilidade de bem-estar animal, é uma área muito robusta dentro da companhia, porque realmente é uma área importante para nós, né? Nós, por exemplo, hoje, para ser fornecedores de grandes cadeias de fast food, como nós somos, né? Se você não tem um processo de rastreabilidade, um processo de sustentabilidade perfeitamente explicado, perfeitamente descrito e muito bem controlado, você não consegue ser fornecedor desses mercados, desses clientes. É interessante, né? Isso. Você vê o relatório de sustentabilidade da Marfrig, é espetacular, é um relatório extremamente detalhado, né? Isso acaba se refletindo nos índices que a Marfrig figura, entendeu? Porque cada vez mais você é medido pelo que você faz e muito menos pelo que você diz, né? Eu acho que esse cuidado também é muito importante, né? Eu acho que a responsabilidade é não prometer o que você não vai poder cumprir, e sim cumprir o que tem que ser cumprido, né?
Sim. Você está falando do produto de valor agregado e a gente está falando dessa questão da rastreabilidade, né? Eu vou dividir aqui em duas frentes. Quer dizer, eu imagino que a partir do momento que você vende produto com marca, voltando um pouquinho no que você tinha comentado lá atrás, e para o food service, você precisa de tecnologia também, né? Tecnologia logística, tecnologia interna de sistemas, porque é diferente de quando você vai pro corte, né? Só pro corte. Como é que é na cabeça das pessoas, quando as pessoas pensam em carne, produção de carne, elas pensam muito mais na indústria e pensam no campo. Essas são as duas coisas. Como que é essa parte digital dentro da companhia? Quer dizer, como é que toda essa discussão da pandemia também de digitalização afetou o negócio? Não. Você tem hoje, por exemplo, o processo totalmente integrado, né? Você tem a rastreabilidade a nível de campo, né? Uhum. Você tem a nível de indústria e tem a nível comercial. Hoje é um processo integrado. Um exemplo claro, nós temos uma ferramenta de vendas, para dar um exemplo, né? Para ser mais gráfico, né? Nós temos Salesforce. Então, toda a parte de pedido, toda a parte de monitoramento do mercado está totalmente feita através do Salesforce. Você vai nas etiquetas, está toda a descrição do produto, a rastreabilidade, a origem, né? Você vai a nível do campo, a mesma coisa. Então, existe uma integração que você não consegue mais separar o que é a digitalização a nível de campo, indústria e mercado. É todo um processo integrado. Nós temos já, em alguns locais, estamos trabalhando no sistema blockchain, né? Então aí você tem a cadeia toda. No Uruguai nós já estamos com essa, com essa tecnologia blockchain. E esse processo de digitalização, ele foi impactado pela pandemia ou a indústria, por todas as discussões sanitárias, de origem, qualidade, consumidor, tudo isso que você já mencionou, já vivia isso antes? Não, foi impactado porque, casualmente, né, eu diria que o setor de TI no mundo foi impactado, né? Com a possibilidade de trabalho remoto, né, você teve uma dificuldade de recrutamento na área de TI, até porque muitos dos profissionais de TI aqui do Brasil passaram a poder trabalhar desde suas casas para o mercado internacional. Uhum. Né? O sujeito de ser uma pessoa que trabalhava para a empresa brasileira pode trabalhar desde aqui para empresas internacionais com remunerações diferentes e com possibilidade de negócio e de crescimento diverso. Isso foi uma dificuldade, né? Essa dificuldade hoje começa a ficar para trás, né? Mas realmente foi um desafio grande. Eu acho que começa a ficar mais claro, né, que as empresas têm que trabalhar muito bem na parte de softwares para ter um produto tecnológico mais desenvolvido, né? Isso é possível. Por exemplo, eu tive agora nos Estados Unidos, na operação da Marfrig nos Estados Unidos. E eu via lá, né, para dar um exemplo, né, você tem a área de TI. O volume de produção da operação americana é praticamente igual ao da produção sul-americana. Em número de abate por dia, em número de produção de quilos de carne por dia, por mês, por ano. A área de TI nos Estados Unidos trabalha com 20%, 25% das pessoas, do volume de pessoas que trabalham na América do Sul. Por que isso? Porque eu diria, isso nós estamos agora estudando com mais profundidade. Muito interessante. É muito interessante, sim. Eu te diria que faz muitos anos que o mercado americano trabalha com softwares mais desenvolvidos. Não é só uma questão de hardware, também de software. E também conceitos. Eles simplificaram muito toda essa digitalização da indústria. É mais simples que a nossa. Isso aí toca todas as áreas. Por exemplo, aqui, você vai numa empresa no Brasil, a área jurídica é muito mais robusta. Nos Estados Unidos é muito mais simples. Né? Você vai na área de... Mas também aqui a nosso jurídico é mais complexo. Na área tributária no Brasil. É isso que eu falo. A área tributária aqui no Brasil é uma área muito complexa, né? Sim. A área tributária nos Estados Unidos você tem aqui no Brasil 20 advogados, nos Estados Unidos tem um. Né? A área tributária você tem 20 pessoas, 30 pessoas no Brasil, nos Estados Unidos tem um.
né? Então, eu acho que isso aí tudo também é um aprendizado. E aí, por isso que eu acho que tem uma grande vantagem empresas como a Marfrig, que são empresas com diferentes geografias de atuação. Uhum. Então, a gente sempre diz que a gente tem que buscar sempre fazer o benchmark interno, copiar as melhores práticas internamente. Então, Sim. eu sempre digo, né, que onde você vai, você aprende alguma coisa. Não tem um lugar que você vá que você não aprenda alguma coisa. E no caso, o melhor lugar para aprender é na sua própria empresa. Então, tem um lugar na América do Sul, na Argentina, uma operação que está sendo feita bem na Argentina. Você pode copiar e replicar no Brasil. Você vai aos Estados Unidos, tem uma forma de fazer diferente e melhor que a nossa. Aprenda, copie e implante. Então, eu sempre digo que a principal oportunidade de fazer benchmark e aprendizado não está fora, está dentro da empresa. Interessante. Né? Interessante isso. Bom, eu tinha dito que eu separaria em duas, né? As discussões. A outra é voltando um pouquinho para a questão do consumo de carne e de toda essa questão da sustentabilidade. Uma coisa que me toca muito, que eu tenho muitas dúvidas, é o que é este balanço adequado. A gente tem um déficit alimentar no mundo, né? Tem pessoas ainda que a serem inseridas na qualidade do consumo, né? O que é um consumo equilibrado? Lembrando que você falou que o dilema não é falso, né? Então, assim, o que é um consumo equilibrado de proteína animal, proteína vegetal? Quer dizer, como é que o mundo pode caminhar e aumentar a disponibilidade de alimento, mas, ao mesmo tempo, cuidar da sua capacidade de durar, né? De ser sustentável mesmo. Eu acho que hoje essa possibilidade de não ser assim, ela inexiste. Você tem que cuidar do meio ambiente e produzir de forma sustentável. As regras e a forma estão cada vez melhor descrita e mais transparente, né? Por outro lado, eu acho que não existe uma verdade absoluta, né? Eu diria o seguinte, que hoje você tem um mundo de flexitarianos, né? Pessoas que querem misturar a proteína animal, proteína vegetal dentro da sua dieta. Muito boa essa palavra. Flexíveis, né? Então, eu entendo que hoje existe conhecimento, existe cultura e existe um mundo onde o bem-estar pessoal passou a ter uma dimensão diferente. Hoje as pessoas sabem como se alimentar, elas sabem o que devem consumir, né? E existe uma ampla informação disponível para que isso aconteça, né? E não existe verdade absoluta, né? Então existe sim uma qualidade de vida que a pessoa busca, que é cada vez melhor, né? E que as pessoas que têm acesso à informação têm condições de fazer boas escolhas e tomar boas decisões. E sim, existe isso que você falou, que eu acho que é o final o grande desafio, né? Existe ainda um mundo que tem que inserir nessa cadeia alimentar pessoas que estão excluídas por questão econômica, né? É o grande desafio, né? Como vai acontecer isso? Com uma produção de maior escala, de maior variedade e que possa chegar a nível desse consumidor com melhores condições de preço e de consumo. Mas, por outro lado, tem o desafio econômico. Nós temos que também tirar essas pessoas da linha da miséria ou da pobreza e trazer elas para a linha do consumo, né? Isso aí é uma tarefa de nós como sociedade. Não só do Brasil, mas do mundo. Do mundo. Temos um mundo que vai ter 8 bilhões de pessoas agora, né? Sim. E que essas pessoas têm ainda uma porção muito importante que estão fora da linha de consumo. Sim, é um drama que ele não é exclusivo brasileiro, né? A discussão. E ele é do mundo todo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo como essa questão da desigualdade social, enfim, tem impactos para todos, né? Com um mundo cada vez mais conectado. Miguel, eu conseguiria ficar aqui te perguntando sobre carne e produção e indústria, porque são vários assuntos que eu gosto, de negócios, a indústria, o agronegócio, a carne, que eu adoro. Então, se dá para a gente ficar falando aqui muito tempo. Mas eu te agradeço a presença, espero que você volte. Depois, quando tiver mais novidades, a gente dá um tempinho, porque a empresa não para de criar aí novos mercados e mais novidades. Agora foi essa da BRF, então fica o convite já para você voltar. É um prazer estar aqui com você, foi muito bom participar dessa entrevista e do seu programa.
Assim que conte conosco. Convidado, Muito estaremos bom. aqui. Obrigada a vocês que assistiram até o final. E eu vou sair daqui e você é obrigada a ir para uma churrascaria. Não vai ter jeito.